O fundamento, parece que muita gente esqueceu. Qual é o fundamento da igreja? Qual é a base da igreja? Onde está a consistência da igreja? A essência do que é ser igreja de Cristo Jesus. Segundo, a igreja falta às vezes se expandir, a expansão é se mover para a igreja sair das quatro paredes. Hoje parece que igreja é aquele templo, aquele salão, aquele prédio onde as pessoas frequentam como se frequenta qualquer lugar. Mas igreja é muito além do que isto, muito além do que isto. Então hoje em dia falta estrutura na expansão do que é a igreja, logicamente pelo trilho do que é o evangelho, a gratuidade e a graça de Deus. Então a igreja hoje em dia precisa viver uma verdadeira expansão com conteúdo. Mas por que a igreja não se expande? Porque lhe falta estrutura no fundamento. E depois da expansão vem a multiplicação. O que é a multiplicação da igreja? Qual a necessidade da verdadeira multiplicação? Onde a igreja de fato vai ter essa glória de se expandir e crescer em número, crescer primeiro em qualidade, para crescer em territórios, abranger novos lugares, preparar novas pessoas, estruturar novos ministérios, novas pessoas ungidas para trabalhar na igreja e na obra do Senhor. A obra do Senhor demanda obreiros. Jesus disse que a série é grande e são pouquíssimos os ceifeiros. Por quê? Porque é uma demanda muito grande e eis que os campos estão brancos. Então, a igreja precisa pelo menos isso, entender qual é o seu fundamento, a dinâmica de expansão e a dinâmica de multiplicação. Esses três fatores vão nos ajudar muito para entendermos a nossa missão, a nossa essência como igreja do Senhor. Preste atenção, nós vamos começar primeiro com o fundamento. Qual é o fundamento da igreja? Nós sabemos que todo prédio tem uma base, tem um alicerce, e se não tiver uma boa base, esse prédio tende a ruir, a cair, a ser abalado. Há parábolas que Jesus falou sobre isso, há alegorias na Bíblia que falam sobre a questão de ter uma estrutura e um fundamento. E o primeiro fator, vamos falar nesse item, que é fundamento, é declarar que Cristo é a nossa base, Cristo é o nosso fundamento, Cristo é a nossa pedra angular, Cristo é quem sustenta a igreja, Ele é o cabeça e ao mesmo tempo é a base, a sustentabilidade. Então, primeiro ponto que eu vou colocar aqui é Cristo. Nós temos que entender que Jesus Cristo é a base da igreja, é o alicerce, e nesse alicerce está edificada a igreja. Então, nós temos que compreender uma coisa: o quanto Cristo está sendo formatado em nós, o quanto Cristo está sendo impregnado em nós como igreja. Nós já sabemos claramente que não é uma pessoa, não é um homem, não é uma sistêmica que é o que sustenta a igreja, mas é a essência de Cristo. Então aí surge a pergunta: o quanto essa pessoalidade do Cristo está sendo impregnado em pessoas? As igrejas são a composição de vidas de pessoas que são o corpo de Cristo. Agora, o quanto nós estamos sendo impregnados da identidade, do caráter, da verdade, da essência do Cristo. Paulo, eu gosto quando ele fala em Gálatas 4,19, vou anotar aqui, Gálatas 4,19, ele diz claramente que ele sente dores e partos. Eu sempre cito esse versículo aqui: até que Cristo seja formado em vós. É uma formatação onde as pessoas precisam ser estruturadas em Cristo Jesus. Muita gente me escuta, eu falo isso sempre, repito isso, estou aqui falando novamente, porque uma necessidade na igreja hoje, a igreja ter uma identidade em Cristo. As pessoas estão tendo, às vezes, identidades pela sua denominação. Eu vejo gente falar assim: eu conheço os irmãos da igreja X, eu conheço os irmãos da igreja fulana, da identidade da igreja ciclana, da denominação tal. Por quê? Porque as pessoas se impregnam de uma identidade, de uma metodologia eclesiástica dada, fornecida
por, muitas vezes, sistemas eclesiásticos, de denominações, de costumes, e não é a essência de Cristo. A essência de Cristo é muito mais. Isso é identidade, vou colocar Cristo, é identidade. Se há uma coisa que nós devemos trabalhar no povo de Deus, é a questão identidade. Eu sempre apresento a tentação de Jesus. Você vai procurar a tentação de Jesus e você vai ver que há 3 investidas de Satanás. A primeira investida foi no quesito identidade. Por quê? Jesus estava com fome e muitos pensam que o tentou com o pão. Qual foi a tentação de Jesus? A fome? Não. Qual foi o transformar as pedras em pão? Não foi isso. Mas o X está nessa frase que Satanás pronuncia. Se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se tu és. Então, toda vez que o diabo investir contra a vida de alguém, vai, em primeiro lugar, atacar na sua identidade. Se tu és mesmo Filho de Deus? Tu és mesmo crente? Tu és de fato? Me prova que tu és. Se tu és, tu vai fazer um milagre agora. Então, o diabo sempre é astuto, ele sempre vai colocar em dúvida quem você é em Cristo Jesus. Essa é a minha base, essa é a minha sustentabilidade. Crises de identidade. Hoje nós estamos vendo pastores, líderes, tantos homens de Deus que estão perdendo sua identidade. É por isso que o diabo está aprontando um monte na igreja, porque as pessoas estão perdendo a identidade em Cristo Jesus. Igrejas inteiras estão se perdendo. Massas humanas que se dizem igreja do Senhor estão se perdendo porque perderam a sua identidade. Essa é a primeira proposta na tentação. Se tu és realmente. Agora, quantas crises de identidade nós vamos passar e vamos ter que ter alicerce em Cristo. Quem sabe eu estou falando com alguém que está perdendo sua identidade em Cristo, e essa é a missão de Satanás. Foi com Jesus. Quero ver se realmente tu és o Filho de Deus. Quero realmente ver se tu operas milagres. Então, quero ver se tu és, tu vai me provar agora. Então, quem está alicerçado em Cristo, ele está crescendo em Cristo, como diz Paulo, até que Cristo seja formado, seja construído em vós, seja edificado em vós. Essa é a minha base. Quanta gente que está perdendo a sua identidade em Cristo Jesus. Outra coisa que o próprio Satanás investiu contra o próprio Jesus foi na questão sustentabilidade. Porque toda pessoa que sabe quem ela é, ela vai saber quem ela é e o que ela faz, o que ela tem, o que ela possui, quais são as suas responsabilidades. Por que uma pessoa deixa de cumprir responsabilidade? Porque ela, em primeiro lugar, esquece quem ela é. Toda pessoa que esquece quem ela é, ela não vai exercer sua responsabilidade, suas funções, suas ações. Escute bem, tudo que você tem, tudo que você faz, está ligado a quem você é. Se você se queixa, estou fazendo isso tão mal, eu não estou contente com meus resultados, eu não estou feliz com o meu resultado no meu fazer, não estou contente com o meu trabalho, não estou contente com o meu salário, não estou contente com a minha vida cristã, não estou contente com o meu prego, não estou contente porque não ganhei minha família para Jesus, não estou contente com a casa que eu moro. Tudo que você tem, tudo que você faz é resultado de quem você é, da tua identidade. Então escute, toda vez que você perde a identidade, você vai externar isso. Vai externar isso naquilo que você faz, naquilo que você tem, tudo que te rodeia. O problema é que nós queremos sempre culpar ao redor. Que minha casa, que meu carro, que minha família, que meu patrão, que meu trabalho, que meu salário, miséria de vida que eu tenho. Não, é a sua identidade em Cristo. Meu Deus, eu preciso voltar à minha identidade, à minha base. A igreja precisa voltar à base que é Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach. É por isso que o diabo, quando viu que Jesus estava firme na sua identidade, e ele contra-ataca e fala assim, o próprio Cristo contra-ataca e fala assim, não só de pão viverá o homem, meu filho, eu sei quem eu sou, eu não preciso de pão para te provar nada. Aí ele vem com a segunda investida, ele fala, então vamos no pináculo do templo, se joga lá embaixo, vamos lá. Não está escrito que ele vai enviar os seus anjos? Ele cita ainda o Salmo 91.
os anjos para te guardar. Cadê desse Deus que vai te proteger? Você não se garante? Então, a segunda investida de Satanás não é na questão somente de identidade, mas é na questão de sustentabilidade. Olha só, sustento, vou colocar aqui, sustento. Aqui é sustentabilidade. Quem está por trás te garantindo? Você tem chamado ao ministério? Você empreendeu alguma coisa? Você tem certeza da sua identidade? Mas quem te protege? Quem te dá cobertura? Quem está te comissionando? Quem foi que te chamou? Esse é o problema da igreja. Às vezes a igreja perde a identidade e esquece também quem está por trás de tudo isso. Quem é o promotor de tudo isso? Deus me chamou, Deus me convocou, Deus promove em mim a identidade dele. O próprio Cristo promove a identidade como igreja e ele me dá a garantia que ele me sustentará. É por isso que o diabo disse: se eu não abalei a identidade dele, eu vou fazer com que ele se jogue, porque ele tem que confiar no Pai que o está guardando. O próprio Cristo falou: Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. Eu não preciso tentar a Deus para provar que ele está comigo. Não preciso tentá-lo. Acabou, derrubou a Satanás. Então, quanta gente está às vezes perdendo a identidade e depois vem a sustentabilidade. Porque toda vez que eu começo a entrar nesse medo de que vai faltar, nessa pandemia, a crise econômica, meu Deus, tanta guerra, rumor, tanta gente que está dizendo: meu Deus, parece que Deus se calou, parece que Deus nos abandonou. Não, querido, quem sabe quem Ele é, sabe também o Deus que o chamou, o Deus que lhe dá garantia, o Deus que o alimenta, o Deus que o sustenta, o Deus que vai promover a ação sobrenatural, até para colocar a mão e operar um milagre. Quem é que garante no fato de você atuar? Quem é que está por trás do teu ministério? Quem está garantindo? Eu sempre digo, toda vez que nós precisamos inventar coisas para sermos igreja, é porque nós estamos perdendo a garantia que o Espírito Santo está promovendo a igreja. Toda vez que você vê placas coloridas, anunciando placas de igreja, anunciando talvez ministérios ou denominações, é porque essa pessoa talvez não está se garantindo mais, que o Espírito Santo está ali corroborando, o Espírito Santo ele está lhe cobrindo, o Espírito Santo está lhe promovendo. Quando o meu ministério não tem mais a cooperação, a ação do Espírito Santo, eu vou perder a virtude de poder ser e atuar e ter certeza daquele que me enviou. Então tomemos cuidado com isso, porque começamos a fazer coisas como igreja, estou falando como igreja, que às vezes não são aprovadas pelo Espírito. Eu vou falar mais sobre a ação do Espírito, aguenta aí. Então, vemos aí a questão identidade. E terceiro, qual foi a tentação? Estou ainda na tentação de Jesus, entrei na tentação, não posso sair. Entra a questão valores. Valores. Por que valores? Essas três investidas de Satanás. Se tu és, identidade. Se joga, que há alguém que vai te sustentar. E aí, cadê? Não se garante. E terceiro, valores, porque ele diz: se você me adora, eu vou te dar tudo isso. Sabe o que ele está dizendo para Jesus? Tá bom, Jesus, você aguentou na identidade, na sustentabilidade, você não vai tentar o teu Deus, o teu Pai. Agora, quanto você vale? Quanto você vale? Eu te dou tudo isso, Quanto você vale? Qual é o teu preço? Vou colocar aqui um cifrão. Qual é o teu preço? Qual é o teu valor? Por quê? Porque muita gente está se vendendo, está vendendo valores, está vendendo a essência, está se vendendo para a sistêmica maligna, mundana, para a sistêmica eclesiástica corrompida, está se vendendo. E você não pode se vender, sabe por quê? Porque você é o escolhido, ungido, chamado pelo poder de Yeshua para fazer uma grande obra. Então, primeira base está nisto aqui. Cristo, quando Cristo forja a tua identidade, você terá sustentabilidade e você terá valores que você não os trocará por nada. Você até vai ser tentado, porque ninguém aqui está livre de ser tentado, o próprio Jesus foi tentado. Eu já sou tentado e já fui tentado. Mas a questão é o teu valor, quanto você prevalece, o quanto você está firme em Cristo
Jesus. Isso é importante. Eu lembro de José quando estava no Egito, não é José do Egito, José no Egito. A mulher de Potifar o tentava, e creia que a tentação mexeu com José ali, tentando, provocando, até que teve a confiança de chegar perto dele e o agarrar. E ele disse: poderia eu pecar contra o meu Deus? Porque a questão de valores não é uma questão de querer, é uma questão de poder. Muitas vezes nós queremos fazer algo, mas não podemos. Todo homem que entende que ele até quer fazer algo errado, mas ele não pode, ele diz: não, eu não posso, esse é um homem de valor. Porque você pode até ter desejo da carne, você pode até ter tentações, mas quando você diz: não, eu tenho um valor sobrenatural, eu não me vendo, eu não posso fazer isto. Esse é um homem que está segundo a vontade do Senhor. Por isso José falou assim: poderia eu pecar? Ele não disse, eu não quero, não, até talvez ele queria. A carne dele desejava talvez, mas disse: não posso ofender o meu Deus, não posso transgredir, não posso. Glória a Deus por isso, porque a igreja do Senhor é uma igreja de valores, aleluia, é uma igreja que está em consistência, tem substância, tem a identidade de Cristo. A base da igreja é Cristo Jesus, o demais é conversa. Segunda coisa que nós precisamos ter como base é doutrina. 2. Doutrina. Eita glória. E doutrina não é costumes, tá bom? Não é uso de costumes, não é tradições da sua denominação. Porque denominações tem um monte. E o que tem de denominação que fala: não, nossa igreja é a correta. Já ouviu falar isso? A nossa igreja é a verdadeira, nossa igreja é a correta. Gente, que conversa é essa? Está cheio de denominações no Brasil, onde todas elas dizem que são as corretas. A igreja de Cristo é uma só. E essa igreja tem uma doutrina. Qual doutrina, gente? Essa é a doutrina, a sã doutrina, a santa palavra de Deus. Essa é a sã doutrina. E tudo que foge à doutrina é conversa, é fábula. Olha o que diz 2 Timóteo, abra lá, 2 Timóteo capítulo 4, vou ler aqui, 2 Timóteo 4 diz assim, versículo 1 em diante, 2 Timóteo, vou anotar para você ficar com a gente. 2 Timóteo, aqui ó, 2 Timóteo 4, 1 em diante, perdão, ponto 1 em diante, tá bom? Olha o que diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Olha o que diz o 2: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não ser oportuno, será ser no momento certo, será necessário ou não será necessário, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Isso é a didaquê, no grego didaquê, é a didática do processo de como se faz. Pois haverá, versículo 3, tempo em que não suportarão essa doutrina. Será que esse tempo já chegou? Haverá um tempo em que não vão suportar mais a sã doutrina. Eu conheço gente que despreza o ensinamento, despreza a correção, despreza a essência da palavra, despreza a exortação, despreza a repreensão. O próprio provérbio diz: não corrijas ao tolo para que ele não te odeie, para que ele não te aborreça. Corrija o sábio e ele te amará. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Toda pessoa que teme ao Senhor é sábia. E é nessa sabedoria é onde a pessoa quer correção, quer aprender. Diz: vão desprezar a sã doutrina. Pelo contrário, cercam-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira, comichão nos ouvidos, diz outra parte, comichão nos ouvidos, não vão querer escutar, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas, tanta gente contando historinha no altar. Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então,
temos aí em 2 Timóteo aí uma ideia de que a igreja precisa ter como base a doutrina, sã doutrina, a doutrina dos apóstolos, a base doutrinária, o conteúdo, a didaquê, para que a igreja saiba como atuar, saiba como fazer, saiba como se comportar e viver os preceitos de Cristo Jesus, os rudimentos de Cristo Jesus, e poder viver assim bem, de uma forma gloriosa, de uma forma santa, com base nesta palavra que é a palavra do Senhor, que é a doutrina, tá bom? Além de doutrina, nós temos que ter sujeição ao Espírito Santo. Vou colocar aqui 3.3, Espírito Santo, vou abreviar aqui, Espírito Santo. Aqui estamos falando de sujeição, liberdade ao Espírito Santo, entender a ação do Paracletos, essa palavra aqui, ó, Paracletos, tem uma matéria que chama-se Paracletologia. O que é Paracletos? É a palavra Consolador. Jesus usou essa palavra em João 14,16, aqui ó, João 14,16, ele diz que enviaria outro Consolador. O Paracletos é aquele que consola, aquele que intercede. O Paracletos é aquele que está guiando a igreja a toda a verdade e toda a justiça. O quanto estamos sujeitos à ação, sob a ação do Espírito Santo. Analise bem aonde você congrega, o quanto está o mover do Espírito Santo ali se manifestando. A manifestação do Espírito Santo vem com dons, dom de língua, dom de tradução de língua, dom de profecia, dom da palavra, dom da ciência, dom de discernimento de espírito, dom da fé, dom de operação de maravilhas, dom de cura. O quanto o Espírito Santo está se movendo na igreja em santificação, porque sem a qual ninguém, diz o escritor de Hebreus, ninguém verá o Senhor. O quanto há espírito de integridade e santificação pelo Espírito Santo. Olha o importante a ação do Espírito. Estamos falando em santificação, estamos falando em dons. Vou anotar aqui, ó, Espírito Santo. Meu Deus, onde eu escrevo aqui? Meu Pai, deixa eu ver aqui, ó, dons. Aqui tudo improvisado, meu irmão. Dons, também santidade. Que mais? Além da santidade, o quanto a igreja está guiada, está dirigida pela ação do Espírito Santo e vivenciando esse avivamento glorioso, o quanto a igreja tem revelação. Outra coisa importante, revelação. Olha só, dons. Temos os dons, santidade, o quanto a igreja é santificada pelo Espírito, é guiada para a santificação, o quanto a igreja é íntegra. Revelação, o quanto tem revelação, o quanto que se faz dentro da igreja, o mover da igreja é direção do Espírito, não é somente moda, está cheio de modas nas igrejas. Agora, vamos ver o que é revelação. O que é a vontade do Espírito? Assim diz o Espírito Santo. Há quanto tempo não se escuta uma profecia na igreja? Há quanto tempo não se escutam línguas estranhas? Há quanto tempo não há efusão? As pessoas me perguntam, e você acredita no Espírito Santo? Claro, o Espírito Santo se move na igreja. O quanto a igreja é direcionada, ele vos guiará a toda verdade e toda justiça. Podemos colocar guia. O quanto estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Tudo isso é o Paracletos, é o Espírito Santo que está nos guiando. Então, essa é uma base. O quanto a igreja é movida, direcionada, tem revelação. Uma igreja sem revelação, ela vai secar. Uma igreja sem revelação, ela não vai ter contato com o sobrenatural de Deus e a vontade de Deus, porque a revelação vem. E vem aonde? Pela palavra. A revelação da palavra é o primordial, é a maior profecia. Então, a igreja precisa da sujeição ao Espírito Santo. Ponto 3. Ponto 4, para ir terminando essa área do que é o fundamento. Comunhão. Esse é um fundamento. Comunhão. Ou seja, o quanto a igreja tem o fundamento de ter tudo em comum. O quanto a igreja comunga. Comunhão, nós vemos que a igreja... Eu como indivíduo, preciso orar. Agora, o quanto eu estou movendo oração em comunhão.
Quando nós falamos comunhão, vamos falar de oração. O quanto a igreja ora junto. Uma coisa é tua oração no teu quarto, em secreto com Deus. Essa é minha oração em particular. Eu me tranco no quarto, eu vou para o meio do mato, me tranco com Deus e falo com Deus. Essa é oração individual. Eu fico o dia no monte, às vezes. É minha oração. Posso orar no meu quarto, no monte, em cima de uma árvore. Você ora onde você quiser. É só oração individual. Agora, o quanto promovemos o clamor em comunhão. Você sabia que uma oração sozinho é minha oração, conversa de intimidade com Deus. Agora, deprecação, nós já falamos sobre isso em outros estudos, os níveis de oração, procure esse estudo, você vai encontrar deprecação. Quanto nós estamos em comunhão, no clamor, o quanto estamos em contato, porque aí entra a concordância. Por isso diz, onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra. Isso é a concordância para poder fazer essa conexão que nos liga ao céu. Então, eu sou indivíduo, beleza, estou com Deus. Agora, em comunhão agora, orar em comunhão, orar juntos. Há versículo na Bíblia onde a igreja estava em comunhão e as cadeias foram abertas. A igreja estava orando e Pedro foi liberto. A igreja estava orando e tremeu a casa. Tremeu um terremoto. Há quanto tempo não um terremoto espiritual na sua vida? Há quanto tempo não um terremoto espiritual onde você congrega? Há quanto tempo não um chacoalhão, um mover sobrenatural do Espírito Santo? Aleluia! Como precisamos disso, graças a Deus, porque estamos vivenciando isso e por isso posso ter liberdade para falar com você. Então, nós precisamos de oração em comunhão. Outra coisa em comunhão, a adoração. Eu adoro em casa, mas adoração em comunhão, eu preciso adorar em conjunto. Tem muita gente que diz, eu não preciso adorar na igreja. Claro que não. Não preciso de templos para adorar. Claro que não. Templos ou construções, prédios, isso não significa nada para Deus. Eu sou o templo. Agora, o que vale na comunhão é a igreja em comum. Já vou ler Atos 2. Como essa igreja tinha tudo em comum, tinha essa parceria de estar vivendo tudo em comum. Então, a adoração, a busca de Deus, a busca de se conectar. É tão lindo quando vemos a igreja se conectando, a igreja se abraçando, a igreja louvando a Deus, a igreja adorando, a igreja bendizendo o nome do Senhor. Isso é comunhão. Outra coisa, partir do pão. Características da igreja, partir do pão. A igreja precisa ter momento de comunhão, e crente sabe muito bem disso, de comida. Eita glória, quando começa a rolar aqueles mantos abençoados, meu Deus, aqueles pratos que as irmãs preparam e todo mundo se assenta na mesa e comunga, é um momento precioso para a igreja precisa ter um momento de comunhão, onde nós ministramos aqui na nossa congregação, queridos, nós pelo menos uma vez por mês nós nos reunimos para compartilhar o pão, onde todo mundo se assenta, onde todo mundo compartilha o pão, onde em conjunto todos estamos comungando. Uma coisa é você participar da mesa do Senhor, outra coisa é você participar do pão e do cálice, do fruto da vide, que é essa comunhão que temos com Cristo, lembrando da sua morte. Agora, outra coisa importante também é compartilhar do pão, literalmente de almoço, de um jantar, de estar junto à igreja, precisa estar em um momento de alegria, de comunhão, de conversar, de estarmos juntos. Vou ler em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante. Olha o que diz Atos, é maravilhoso, a palavra do Senhor é maravilhosa. Olha as características dessa igreja. Atos 2, 46, vou colocar aqui, vou anotar para você já copiar. Atos 2, 42 em diante, 42 em diante, tá bom? Olha o que diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, olha a doutrina aí, na comunhão, todo mundo tinha tudo em comum, no partir do pão e nas orações, está tudo aqui, e em cada alma havia temor, olha que coisa linda, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos.
à medida que ninguém tinha necessidade. Como é bom suprir a necessidade dos necessitados. Quanta gente me criticou muitas vezes por ajudar família com recursos, ajudar o necessitado, mas não me arrependo. Sabe por quê? Porque isso é bíblico. É bíblico, a igreja tem que suprir os necessitados, os domésticos da fé e até obra social fora da igreja. Isso é importantíssimo, a nossa obra. Já vou falar da necessidade de expansão e multiplicação. Nós vamos chegar lá. E diz que diariamente perseveravam unânimes no templo, ali no templo, partindo o pão de casa em casa, nas casas, e juntos tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Isso é singelo, algo simples, algo que te move na alma. Isso que falta na igreja, está cheio de pavões, às vezes, gente cheia de pompa, de status, eu sou fulano, está faltando singeleza de coração, de ser humilde e estar em conjunto, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo, algo que está difícil hoje em dia. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a igreja modelo, a igreja de Cristo, a igreja apostólica, a igreja de Atos. Então temos aqui, primeiro item, fundamento. Fundamento, tudo isso aqui é fundamento. Nós vamos estudar expansão e multiplicação da igreja. No fundamento temos Cristo, a doutrina, o Espírito Santo e a comunhão. Podemos falar muito mais, mas vamos encerrar por aqui para que você possa cada dia pensar nisso e ver o quanto você está sendo igreja do Senhor. Que o Senhor te abençoe. Minhas orações são direcionadas por você, que ouve e nos escuta, está querendo crescer a cada dia na palavra e no conhecimento e o principal, na identidade em Cristo Jesus. Deus te abençoe.